Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Estamos aqui então retornando hoje com mais um programa para continuarmos a conhecer um pouco mais a história da igreja. Como dizia da outra vez, é a história da nossa mãe igreja. Ela que sofreu muito, especialmente nos primeiros séculos, em que nós fomos, dentro do Império Romano, caminhando gradativamente da total intolerância para a gradativa tolerância. Dizia no último programa que no início do século II, a situação era mais ou menos esta. A lei era contra os cristãos, baseado sempre no veto do Senado, non licet essere vos, os cristãos não poderiam existir dentro do Império Romano, uma lei explícita feita por Nero contra os cristãos responsabilizados pelo incêndio de Roma, mas de resto, o cristianismo se espalhava, especialmente no interior, mais longe da sede do Império. Então, concretamente ao sul do Mar Negro, lá havia uma grande expansão do cristianismo. Algumas dioceses muito fortes, e no Ponto, era uma província romana, lá os cristãos em alguns lugares já eram maioria. Então, lá no Ponto, trocou o governador. E quando assumiu Plínio Moço, ele ficou olhando para essa situação. Mas será que eu vou aplicar a mesma lei para todos? A todos da mesma forma? As mães amamentando os filhos grávidas, os jovens, as crianças, vamos simplesmente matar por serem cristãos? Ele então pergunta ao imperador Trajano como é que ele deveria proceder. Ainda mais que ele foi entregue um livro anônimo com muitos cristãos, com o nome de muita gente. Então ele sugere que Trajano faça uma nova lei, a lei do arrependimento. E realmente Trajano, ao receber aquela carta, levou o assunto ao Senado, isso foi amplamente discutido, e realmente veio a lei do arrependimento. E com a lei do arrependimento veio também uma outra lei, que os cristãos não deveriam ser buscados em casa. Apenas aqueles que eram denunciados seriam levados ao tribunal. E se lá no tribunal contestassem de fato que eles eram cristãos, então, havendo algum crime, deveriam ser condenados. Mas os outros deveriam ser soltos. E aqueles que tinham se arrependido deveriam voltar para casa. Então, com esta história da lei do arrependimento, aconteceu que, na metade do século II, praticamente o grande problema agora eram os arrependidos, os lapsi. Em todas as cidades, muita gente arrependida. E isto causou até um grande problema no norte da África, em Cartago. Lá estava o bispo Cipriano dizendo que um cristão que uma vez negou a fé diante do tribunal não podia mais receber o perdão. E contra isso, o Papa Cornélio dizia não, o perdão é sempre total. Então assim praticamente se instituiu que o arrependimento poderia ser perdoado de novo pela igreja. E todo aquele que um dia, diante do tribunal, diante da necessidade urgente de se defender, tinha deixado de ser cristão, poderia voltar a ser. E com isso, praticamente não se buscar em casa, o cristianismo, no final do século II e no início do século III, teve bastante paz,
tempo de paz, tempo suficiente para se organizar. E para se organizar especialmente nas cidades, mas também no interior. Mas nas cidades, sobretudo, o cristianismo assumia a causa dos órfãos, das viúvas, causas sociais. E estava ao lado de toda aquela gente que passava necessidades, passava fome. Tanto que, no ano 192, quando assumiu Felipe o Árabo, e a esposa dele, Júlia Domna, uma senhora muito distinta, muito próxima já dos cristãos, ela organizou dentro do seu jardim uma verdadeira coleção de deuses, colocando lá lado a lado, por exemplo, a deusa Selene, o deus Ísis, Osíris, Átis, e outros deuses trazidos do Egito, da Babilônia, colocou-os ao lado de Jesus Cristo, como se Jesus Cristo fosse mais um destes deuses que vinha lá da Ásia, ou então da Palestina concretamente. E isto causou uma grande confusão, inclusive nos círculos de Júlia Domna, onde se reuniam mais mulheres de Roma. Lá se achava que o cristianismo era apenas mais uma dessas religiões e era apenas mais um destes deuses que tinha se proliferado. Mas, de qualquer forma, durante todo o tempo de Filipe Árabo e também do filho dele, Caracalla, e depois Alexandre Severo, durante todo esse período, até o ano 238, não havia mais perseguição em Roma. E tudo estava mais ou menos tranquilo para os cristãos, podendo assim crescer e se organizar cada vez mais. Foi o tempo da organização da igreja. Ela foi se organizando maravilhosamente. Mas então veio Décio. O imperador Décio assumiu no ano 250. Este imperador chegou em Roma e viu, de fato, o império em ruínas. O império mal, os funcionários mal pagos, pagos com atraso, recebiam aquele salário anual, porque naquele tempo se pagava o salário uma vez por ano, com atrasos, e não havia onde buscar recursos. Então Décio, junto com a sua equipe, pensando resolver o problema econômico de Roma, instituiu uma lei de que todo cidadão romano deveria oferecer um sacrifício no tempo da colheita. E cada um que oferecesse um sacrifício em seu nome ou em nome de sua família, receberia então o certificado. Esse certificado seria apresentado num dia determinado, em que cada um deveria vir com o seu certificado. Quem não tivesse certificado seria morto, seria condenado à morte. Mas qual foi a surpresa? Quase todos tinham certificado. Até os bispos tinham certificado. Acontece que ou eles mesmos iam lá, compravam um certificado, ou então algum amigo deles comprava e trazia para eles. Por quê? Em tempo em que o funcionário público era mal pago, um dinheirinho extra, uma gorjetinha na hora dos certificados, uma negociata, poder vender o certificado, era praticamente a solução para toda essa gente. Então a perseguição de Décio, que era para ser aquela que ia terminar com os cristãos, porque terminando os cristãos, eles pegariam as casas dos cristãos, sobretudo os albergues, estas casas de caridade, venderiam as propriedades e com isso pensavam sanear o problema econômico de Roma. Entretanto, o que deu? Não deu em nada. Não deu em nada porque na hora H entrou a corrupção no meio. Aliás, se falava sempre que já havia pombas em Roma que elas cantavam assim, corrupto, corrupto, corrupto. E os corruptores eram os próprios funcionários públicos
que vendiam aqueles certificados e com isso a perseguição não deu grande problema. O problema foi depois, mais adiante, quando veio de novo Galiano, ele veio realmente com o intuito de acabar com os cristãos. Ele mandava, sobretudo, prender os líderes, e esses líderes são, acima de tudo, os bispos, os sacerdotes, os catequistas, e estes, então, ficavam firmes na fé, não renegavam, não se arrependiam, e eram, então, levados à morte. Mas isto foram, assim, alguns momentos. O ano 257 foi bastante grave, e depois o ano 281. Em 281 foi no tempo de Marco Aurélio, quando ele também veio com a perseguição forte, onde queria realmente destruir as lideranças. E normalmente estes, os papas, os bispos, ficavam firmes, não se arrependiam, não renunciavam à fé. Então eram mortos. Mas, de resto, a igreja estava crescendo, sobretudo clandestinamente, na cidade e sobretudo no interior. Sobretudo no interior. Houve um grande crescimento nessa segunda metade do século III, porque de 250 a 300 estamos sempre no século III. E isso nós vamos deixar para o próximo programa, quando então vamos ver, sobretudo, o Diocleciano, o momento em que ele chega no Império, como ele age e como ele depois reage com a grande perseguição de Diocleciano, sobre o qual vamos fazer um programa inteiramente dedicado a Diocleciano. Hoje nós agradecemos, assim, a colaboração de todos, especialmente queremos agradecer aos que nos acompanharam, assim, com dedicação. Vamos estar sempre prontos aqui para continuar estudando a história da igreja e recebam todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.